É uma grande alegria estar outra vez com vocês aqui nesta manhã de domingo para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Este é mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. O nosso interesse é crescer a cada dia no conhecimento e na prática dos ensinos sagrados. Com isso, estaremos em comunhão constante com o nosso Deus. Durante os meses de abril a junho, estamos apresentando uma série de estudos baseados na vida de Samuel. Sua vida está retratada nos capítulos 1 a 25 do primeiro livro de Samuel. Há muitos aspectos na vida desse homem de Deus que são dignos de nota. Na semana passada nós vimos como os piedosos pais de Samuel influenciaram em sua vida e em seu ministério. Hoje nós vamos focar em um texto poético, diga-se de passagem, uma das mais belas poesias do Antigo Testamento. Trata-se do chamado Cântico de Ana. Antes da leitura do texto, vamos conhecer um pouco do contexto desta canção, da qual nós só conhecemos a poesia, mas que ainda nos toca profundamente. Na semana passada, nós vimos como Deus atendeu a oração desta mulher chamada Ana, que era estéril, e lhe concedeu um filho. Ana havia prometido consagrar o menino ao Senhor por todos os dias da sua vida. Então, por volta dos 3 anos de idade, quando Samuel foi desmamado, ela o levou ao santuário de Deus em Siló, onde serviam o sacerdote Eli e os seus 2 filhos, para cumprir a sua promessa. Devemos lembrar que nessa época o templo de Jerusalém ainda não havia sido construído. Siló era a localidade onde ficava a tenda, aquele tabernáculo do Senhor construído por Moisés, e onde era guardada a Arca da Aliança. Era para lá que o povo se dirigia quando queria oferecer sacrifícios ao Senhor. Ana e Elcana, os pais de Samuel, levaram uma oferta de animais, de cereais e de vinho para apresentar a Deus junto com o menino. A partir daquele instante, Samuel iria morar com o sacerdote Eli e ajudá-lo nas atividades do santuário. Enquanto eles estavam ali adorando ao Senhor, Ana cantou essa belíssima canção, cuja mensagem nós vamos ler agora. Antes disso, vamos relembrar o significado do nome de Ana, mulher cheia de graça. Houve uma outra mulher que foi descrita dessa maneira por um anjo de Deus, Maria, a mãe de Jesus. O Cântico de Maria, por sinal, tem muitas semelhanças com o Cântico de Ana. Se você tiver tempo, mais tarde, quem sabe hoje à tarde, procure ler o texto lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 46 a 55. E você vai perceber como esses 2 cânticos são parecidos. Então, abra agora a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e vamos ler os versos 1 a 10. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força.
Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Na primeira lição desta série, nós comentamos que o Cântico de Ana é também um resumo do conteúdo de todo o primeiro livro de Samuel. Vamos rever. No início, ela fala de como Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes, versos 1 a 5. Em seguida, ela mostra que Deus está no comando de toda a história, apesar do mal que se opõe a ele, versos 6 a 9. E por último, ela canta a respeito de um rei, segundo o coração de Deus, que se levantaria para cuidar do seu povo, verso 10. É exatamente esse o conteúdo de 1 Samuel. Hoje nós vamos mergulhar um pouco mais profundamente no texto do Cântico de Ana, pois há muitas lições que nós podemos aprender com ele. A primeira lição, mesmo antes de começarmos, é observar que Ana era uma mulher cheia de fé e de coragem, e que não apenas falava sobre a sua fé ou cantava sobre ela, mas a vivia de maneira plena. Imagine se ela, ao deixar o seu filho lá em Siló, voltasse para casa triste, chorosa, amargurada, porque seu único filho já não estava mais aos seus cuidados. Mas ela não fez isso. Em vez disso, o seu coração transbordava de alegria. Quem está triste não canta. E quando canta, as canções de lamento são mais parecidas com um choro. Mas o Cântico de Ana é vibrante de alegria genuína, de prazer na presença do Senhor, de regozijo por estar no centro da vontade de Deus. Pode ser difícil para algumas pessoas compreender a relação entre o sacrifício e a alegria. Só pode entender esse significado quem está dentro da fé. A atitude de Ana prefigura o gesto do Filho de Deus, que às portas da sua prisão e crucificação cantou um hino de adoração juntamente com os seus discípulos. Lembremos ainda de Paulo e Silas, chicoteados e presos em uma prisão romana na cidade de Filipos, cantando louvores a Deus à meia-noite. E o que dizer dos apóstolos do Senhor, quando, após serem chicoteados e humilhados pelas autoridades dos judeus, saíram dali exultantes por terem sido considerados dignos de serem afrontados pelo nome de Jesus? Desse modo, devemos admirar ainda mais a figura de Ana, em sua alegria por estar cumprindo o voto que havia feito perante o altar do Senhor. O seu sacrifício foi recompensado e a sua fé foi honrada pelo Senhor, que lhe concedeu mais 5 filhos, no lugar daquele que ela havia dedicado a Deus. E é aqui que nós começamos a analisar as palavras do seu cântico, pois ela começa exatamente demonstrando toda a sua alegria diante de Deus, porque Ele atendeu a sua oração.
Ao mesmo tempo em que Ana exultava em relação às bênçãos pessoais e familiares que havia recebido, ela pensava também nas misericórdias do Senhor em favor do seu povo. Ela se sentia fortalecida pessoalmente na presença do Senhor. A sua afirmação de que a sua boca se ri dos seus inimigos deve ser entendida no seu contexto. Penina é descrita como sua rival, que a provocava de propósito e constantemente por causa da sua esterilidade. Agora, ela não ia mais ser alvo dos comentários ferinos da sua desafeta, pois o Senhor a havia socorrido. Apesar disso, Ana não fez nenhum ataque pessoal a Penina, mas considerava que os inimigos do Senhor são seus inimigos também. Quando os inimigos do Senhor são subjugados, o seu povo se alegra. Há um cântico do rei Davi, que está registrado no capítulo 22 do segundo livro de Samuel, que também exalta o Senhor por tê-lo socorrido em momentos de grande angústia. Lá no verso 7, o salmista diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Observe como Davi se refere aos seus adversários e como o Senhor os trata. Ele diz: do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Tanto no Salmo de Davi quanto no Cântico de Ana, percebemos que a exaltação do nome do Senhor é o seu objetivo principal. Quando a grandeza de Deus é percebida e destacada, o seu povo passa a viver sob uma perspectiva diferente. Em seu cântico, Ana destaca o caráter de Deus e exalta os seus feitos grandiosos. Ela passa a destacar os atributos de Deus. Primeiro, ela fala a respeito da sua santidade. Deus é absolutamente perfeito, nele não há falhas de caráter. Por isso nós podemos confiar inteiramente nas suas providências. Tudo que ele promete, cumpre. Fato que Ana podia testemunhar com absoluta certeza. O outro atributo divino destacado é a singularidade de Deus. Não existe outro além do Senhor. Não há quem se compare a ele. A confissão de Deuteronômio 6,4 mostra claramente que Deus é um só. Isso significa que quando o povo de Israel se inclinava para a adoração de ídolos inúteis, acabava por perder as bênçãos de confiar no único Deus capaz de ouvi-los e atender aos seus clamores. Quando Ana fala que não há rocha como nosso Deus, as suas palavras são imediatamente compreendidas porque essa é uma figura recorrente nas Escrituras. Moisés a usou diversas vezes no seu cântico, que está registrado lá no capítulo 32 de Deuteronômio. Por exemplo, no verso 4 nós lemos: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, é justo e reto. No mesmo cântico de Davi, que nós já mencionamos antes, há um trecho no verso 32 que diz assim: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? A figura da rocha nos fala de fortaleza, de estabilidade, de segurança e de firmeza. Tudo isso é encontrado no nosso Deus. Mas Ana continua o seu cântico exaltando também a sabedoria divina. Em contraste com a sabedoria humana, sempre parcial e limitada, a sabedoria divina é perfeita. Isso nos fala não somente a respeito da sua onisciência, ou seja, a sua capacidade de conhecer todas as coisas, mas especialmente de suas obras. Deus nada faz imperfeito, incompleto ou defeituoso.
desde a criação do universo, descrita em Gênesis, até o seu plano para resgatar o homem perdido. Esse primeiro trecho do cântico se encerra com a constatação de que os arrogantes e orgulhosos serão humilhados na presença de Deus, enquanto os humildes serão exaltados. Mais uma vez, vemos os fatos ocorridos na vida de Ana como paradigma para o que Deus faz em favor de todo o povo de Israel. Ao ouvir a oração de Ana, Deus a livrou da sua humilhação. Mas quando o povo de Israel se humilhava e clamava ao Senhor, ele sempre ouvia e os livrava das mãos do inimigo. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força, diz o verso 4. Por diversas vezes o povo de Israel teve de lutar contra exércitos mais fortes, mais numerosos e mais bem treinados do que eles. Quando o Senhor dos Exércitos era o real comandante da batalha, muitas vezes os soldados israelitas nem tiveram de lutar, pois o Senhor sozinho subjugava os exércitos inimigos. Na segunda parte do seu cântico, Ana ressalta o poder de Deus diante do mal que se levanta. Não há dúvida de que a maldade constantemente desafia o poder de Deus e traz sofrimento aos homens. Ainda assim, é o Senhor quem sustenta o universo, conduz a história e preserva os seus santos. Em sua soberania, Deus controla até mesmo a vida e a morte, a riqueza e a pobreza, a humilhação e a exaltação. Cada um de nós só pode mudar essas circunstâncias debaixo da confiança nele. Essa verdade é confirmada no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 17 e 18, onde nós lemos assim: Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. A soberania de Deus sobre o mundo e a história está baseada no direito de criação. Foi Ele quem criou todas as coisas e, por isso, Ele tem o poder de dispor delas ao seu bel prazer. Só que Ele faz isso baseado na sua graça e na sua justiça. Ninguém tem o poder de prevalecer contra Deus por meio da força. Todos os que tentaram, fracassaram e foram vencidos. A única maneira correta de se relacionar com Deus é fazendo as pazes com Ele, pelos meios que Ele mesmo põe à nossa disposição. Desse modo, Deus preserva aqueles que o buscam, mas mantém os seus inimigos nas trevas. Quando nós observamos os ímpios prosperando e os perversos se alegrando, imaginamos que o julgamento de Deus é falho. Na verdade, Deus está exercitando mais um dos seus atributos, que é a longanimidade, ou seja, a paciência. Os maus podem se dar bem por algum tempo, porque Deus tem esperança de que eles se arrependam e se voltem para Ele. Mas chegará um momento em que a ira de Deus vai se manifestar. No verso 10, nós encontramos uma afirmação categórica a esse respeito. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. Nesse contexto, o Cântico de Ana menciona um rei que seria ungido pelo Senhor e exerceria o juízo divino com força e poder. Esse rei seria fortalecido por Deus para servir a nação de Israel. Ana conhecia as promessas de Deus feitas aos seus antepassados. Embora no início desse primeiro livro de Samuel ainda não houvesse um rei no trono de Israel,
A ascensão de um rei sobre o povo de Deus estava prevista há muito tempo antes. Nós temos referências, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 17, versos 14 e 15. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor seu Deus escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Encontramos no Cântico de Ana a primeira referência a um rei como ungido pelo Senhor. A partir de então, o pensamento escatológico judaico começou a associar essa expressão ao Messias, o Cristo libertador, que viria para trazer a salvação ao seu povo e inaugurar a era messiânica. Porém, neste primeiro momento, a referência é ao rei Davi. Sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mas Saul, embora tenha sido um guerreiro capaz, abandonou as orientações de Deus dadas na lei e por meio do profeta Samuel. Sua dinastia não prosperou. Davi foi o rei que cumpriu a expectativa do povo e a lei do Senhor. Ele pacificou e unificou as tribos dispersas, ampliou o território do reino, trouxe prosperidade à nação e participou ativamente da reconstrução espiritual do povo de Deus. Foi a Davi que o Senhor prometeu que jamais lhe faltaria um descendente no trono de Israel. Por tudo isso, as palavras de Ana são tão significativas no final do verso 10. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Que aprendamos com Ana a lição de manifestar a nossa alegria em adoração ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, mas de modo especial quando reconhecemos que é Ele o responsável por cada uma das bênçãos que recebemos todos os dias. No próximo domingo, nós vamos continuar a exposição desse primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 3. Um excelente domingo a todos.